Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre divisão de expressões com radicais de mesmo índice. Uma das propriedades dos radicais aritméticos mostra que a raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, com A maior ou igual a zero, B maior que zero e N um número natural maior que zero. E com a propriedade simétrica das igualdades, nós escrevemos que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual à raiz enésima de A sobre B, com A maior ou igual a zero, B maior que zero, N um número natural maior que 1. Mas por que, que o B tem que ser, né, um número, né, maior que zero, positivo? Ok? Eu não posso zerar o meu denominador, ok? Então, o denominador, né, é igual a zero, não existe a fração porque não existe a divisão por zero. Exemplos. A raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 20. É a raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada sobre a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 40 sobre 2, que é igual à raiz quadrada de 20, fatorando 20. 2 ao quadrado vezes 5, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então fica aí 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 6 sobre 2, que é a raiz quadrada de 3. A raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 96 sobre a raiz cúbica de 2, que é a raiz cúbica de 96 sobre 2, que é igual à raiz cúbica de 48. Fatorando 48, eu tenho a raiz cúbica de 2 à quarta sobre 3. Extraindo aí, a, a raiz cúbica de 2 à quarta, lembrando aquela regrinha que foi dita em aulas anteriores, né? Então, 4 dividido por 3 é igual a 1, que é o resultado da divisão, é o expoente do elemento que fica fora do radical, né? E o resto é 1, que é o expoente do elemento que fica dentro do radical, ok? Então fica 2 elevado a 1 fora e 2 elevado a 1 dentro, porque o resultado da divisão é 1 e o resto é 1, ok? E a raiz cúbica de 2 vezes 3 é a raiz cúbica de 6, então ficou 2 raiz cúbica de 6. A raiz cúbica de x elevado a sétima dividido pela raiz cúbica de x ao cubo, com x maior que zero. Então nós temos aí a raiz cúbica de x elevado a 7 dividido sobre a raiz cúbica de x ao cubo é igual a raiz cúbica de x sobre 7 sobre de x elevado a 7 sobre x ao cubo. Então é x elevado a 7 dividido por x ao cubo é igual a 4, né? Lembrando aquela regrinha lá, né? Divisão de fatores com mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 3 é igual a 4. Agora extraindo a raiz, né? Então vai ficar x raiz cúbica de x, ou seja, 4 dividido por 3 é igual a 1, que é o expoente do x que está fora, e o resto é 1, que é o expoente do x que está dentro do radical. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.